crianças! Como é que vocês estão? Nossa primeira aulinha de 2021. Eu sei que vocês já começaram com a tia Patrícia e hoje é a minha primeira aula com vocês de 2021. A gente vai continuar o assunto que a tia Patrícia estava falando com vocês, mas hoje é com o título Natureza das Penas e Gozos Futuros. Eu vou começar lendo o Evangelho para a gente poder falar mais sobre o assunto. E hoje a tia vai fazer atividade com vocês, porque na atividade a gente aprende bastante, né? E aí eu vou explicando, a gente vai fazendo junto. Eu também vou mandar para os seus pais, para vocês irem fazendo em casa junto comigo, tá bom? No Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 10. Vamos lá. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhe impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Aqui no Evangelho ele fala, ele associa as nossas ações, as nossas atitudes como uma doença, que nada mais é como se fosse um mal para a gente. A doença faz mal para a gente, assim como os nossos sentimentos ruins também fazem. E aí ele associa aqui ao navio atingido pela peste. Peste era uma doença, muitos anos atrás, a peste negra. E hoje a gente pode usar, a tia vai falar aqui sobre o coronavírus. Como assim? Uma pessoa que pega o coronavírus, você já sabe, ela tem que ficar o quê? Em isolamento. Ela tem, por exemplo, teve um navio também, vamos fazer a mesma associação. Imagina um navio, todo mundo está lá dentro com Covid. Todo mundo está lá doente. Se eles desembarcarem na cidade doentes, eles vão fazer o quê? Vão contaminar todo mundo. Então não pode. Enquanto você não estiver 100% curado, 100% perfeito, você não pode chegar ao mundo, como ele fala aqui, aos mundos felizes. E aí, por isso que a gente está aqui na Terra, por isso que a gente ainda tem provas a passar, a gente ainda tem expiações. E vamos fazer a nossa prece para a gente poder continuar falando um pouquinho mais, que o assunto de hoje é muito legal. É muito interessante, já vou deixar aqui no começo. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui em mais uma aulinha da evangelização na sala 3. Gostaríamos de pedir a sua permissão para começarmos esta aula, o acompanhamento da irmã Sheila, do senhor Dr. Herman. Que o Senhor esteja conosco e com cada criança em seus lares, com cada familiar assistindo a esse vídeo. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, na aula passada, a tia Patrícia ela falou sobre a intervenção de Deus, nas penas e recompensas. Aí, continuando, a gente vai saber por que a gente sofre algumas coisas e a gente também recebe algumas coisas boas, de Deus, dos espíritos, da nossa vida. A gente acha que é o acaso, mas não é. São consequências das nossas atitudes. Essa parte do Livro dos Espíritos, eu aconselho que vocês leiam depois, da 969 até a 974, tá? Essa partezinha. E
a gente vai se perguntar, poxa vida, por que que isso aconteceu com fulano e não aconteceu comigo? Por que que tem gente passando fome na rua? Por que que eu moro numa casa linda, que tem comida todos os dias, eu tenho minha caminha lá super gostosa, meu edredom? Por que será? A gente tem que se perguntar isso, né, essas coisas, para a gente poder evoluir mais, fazer a gente pensar. Isso é muito importante. Quando a gente tem boas atitudes, quando a gente desenvolve a caridade, quando a gente desenvolve o amor ao próximo, quando a gente deixa de ter ciúme, deixa de ter inveja, acaba com tudo isso, a gente se torna uma pessoa melhor. A gente se torna uma pessoa evoluída e a gente não tem mais dores. Ah, como assim, tia? Dores? Ah, dor de cabeça, dor nas costas? Não, não é isso. São dores morais. O que são dores morais? É a dor do espírito, é o que o espírito sente quando ele desencarnar. Então, se eu for uma pessoa boa, né, aqui na Terra, quando eu desencarnar, minha mente vai estar o quê? Vai estar tranquila. Eu vou pensar assim, poxa, eu fiz o que era para fazer, eu cumpri com a minha missão e hoje eu não tenho nenhum peso para carregar nas costas. Aí sim, aí tá legal. Mas se eu fui uma pessoa mal educada, eu falava mal de todo mundo, eu tinha inveja, eu tinha raiva, eu sentia raiva por tudo, eu vou chegar lá no plano espiritual, né, lá no mundo dos espíritos, e aí eu vou pensar, caraca, que arrependimento. Por que que eu fui assim? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e agora eu tô aqui. Isso é uma dor de consciência. Quando a gente chega lá, né, quando a gente não é uma pessoa muito boa, tal, a gente chega lá, fica com vergonha, fica com esse arrependimento. Vocês já se arrependeram de alguma coisa? Por exemplo, quando a gente faz uma coisa feia, que a gente sabe que magoou, ou os nossos pais, ou algum coleguinha, o sentimento de arrependimento é muito ruim. Você fica lembrando daquilo o tempo todo, aquilo fica remoendo na cabeça e você fica, poxa vida, se eu não tivesse falado desse jeito, eu não estava sentindo isso agora. É isso que a gente tem que parar para pensar. As palavras, às vezes, elas ferem muito mais do que um tapa, às vezes do que um soco, a gente machucar alguém. A gente pode machucar muita gente com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E é isso que a gente tem que ter em consciência. Então, o que são penas que ele fala aqui? Penas são provas, não provas, né? Penas são alguma consequência não tão boa que a gente vai sofrer de acordo com as nossas atitudes. E os gozos? Gozos são coisas boas que vão vir pra gente se a gente fizer coisas boas. Então tudo vai depender das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Então ele explica pra gente que a natureza, da onde vem essas coisas boas e essas coisas ruins que vão acontecer com a gente futuramente? Das nossas atitudes de hoje, das nossas palavras de hoje, do que a gente for aprendendo, do que a gente for tomando cuidado, do que falar, do que fazer. Então, o que a gente fizer hoje vai ser muito bom pra gente amanhã. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência de fazer tudo para o bem do próximo, tudo para o nosso bem também, o nosso conhecimento, como o bom comportamento, desenvolver o amor, desenvolver a caridade, parar com essa coisinha de confusão. Ai, porque meu irmão fez isso, meu irmão fez aquilo, ele não me emprestou o brinquedo, também não vou emprestar para ele. A gente tem que parar com isso, porque isso só faz mal a gente, para o nosso coração, para a nossa consciência. E aí a gente tem que pensar, e quando a gente chega lá em cima, lá no plano espiritual, o que vai acontecer com a gente, né? Com o nosso espírito. Será que a gente vai estar tranquilo, com a nossa consciência limpa? Ou será que a gente vai estar sentindo as nossas dores morais, como eu falei? Vergonha, o arrependimento, hein? Vamos fazer um exercíciozinho agora? Eu espero que vocês tenham pegado, né, a folhinha que eu mandei junto, pra gente poder fazer junto com a tia. Eu acho que vai ser legal, porque no exercício a gente aprende bastante, tá? Eu vou filmar eu fazendo exercício, vocês vão fazer em casa, tá? Bom, agora a gente vai fazer atividadezinha e a tia vai ler com vocês. As punições e recompensas após a morte não são materiais.
Após a morte, os espíritos bons se sentem felizes pelo bem que fizeram e os espíritos maus sofrem dores morais. Circule a palavra abaixo, que são consideradas dores morais, e reescreva-as dentro das cruzadinhas. Vamos lá! Quando a gente morrer, o que a gente vai poder sentir? Como dores morais, tá? Solidão. É uma dor moral? É sim. É uma dor do espírito, a gente pode desencarnar e se sentir só. Solidão, então, é uma dor moral. A tia adora canetinha colorida, tá? Podem me imitar, fazer em casa, sem problema. Arrependimento é uma dor moral? É sim, uma dor do espírito. E gripe é uma dor moral? Não, porque gripe a gente só sente quando a gente tem um corpo, né? Se a gente não tiver corpo, a gente não sente gripe. A gente não sente dor de cabeça também. Resignação. Resignação é uma dor moral? Olha, resignação é a gente aceitar a vontade de Deus, é a gente ser obediente, a gente ser sensato. Então, resignação não é uma dor, na verdade é um bem, tá? Medo é uma dor moral? Eu acredito que sim. A gente pode desencarnar e ficar com medo. Quem sente medo é o espírito, ok? Vergonha é uma dor moral? Eu acredito que sim. Se a gente for muito desobediente aqui, a gente vai chegar lá o quê? Com vergonha. Quando a gente vê tudo, todo o nosso filminho do que a gente fez, você vai pensar, meu Deus, por que eu fiz isso? Dor de barriga é uma dor moral? Não, porque a gente tem um corpinho. Úlcera é como se fosse uma aftazinha, tá? Então a gente não tem, porque é só do corpo também. Dor de perna, fome, tudo se a gente tiver um corpo. Esperança não é dor. Esperança é uma coisa boa. Agora, vamos preencher isso daqui? A tia também vai fazer com canetinha, pra gente poder identificar. Ó, esse aqui, ó, acho que é medo. Ó, medo. E essa grandona aqui, ó, essa grandona eu acho que é arrependimento. Vamos lá. Arrependimento. Isso. E agora? Ó, essa daqui tem um O, essa aqui a terceira letra é um R. Então, ó, aqui eu acho que é solidão. Então, vamos botar solidão aqui. A solidão é azul, né? Solidão. O acento. Opa, sobrou vergonha. Muito bem. A canetinha da tia tá ruim, ó. Vergonha. Olha, ficou lindo, tudo colorido. Agora vamos lá. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda para completar as frases e saiba em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então, se a gente for um bom espírito, a gente desencarnar, seremos felizes se a gente fizer essas coisinhas aqui. Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma canetinha mais fina. Pode ser essa rosa. Ih, essa rosa não tá funcionando. Tá assim. Vamos lá. Os bons espíritos não possuem mais. Vamos ver o que se encaixa aqui, ó. Não possuem mais a perfeição? Não, acho que não. Não possuem mais que fazem, acho que não tem sentido. Da vida material, possuem uma felicidade suprema, paixões que fazem a infelicidade. Opa! Não possuem mais paixões que fazem a infelicidade. Acho que essa daqui tá legal, hein? Número 5. Não experimentam mais sofrimentos que fazem a perfeição da vida material, possuem a felicidade suprema. Não experimentam mais sofrimentos da vida material. Ou seja, o bom espírito, ele já desapegou. Não sofre mais por coisas da vida material, né? Não se importa mais com essas coisas, porque o pensamento dele já está lá no plano espiritual. Ficam felizes pelo bem, eu acho que é o bem que fazem, né? Pelo bem que fazem. Que fazem a quem? Ao próximo. A tia vai cortar aqui, ó. 1, 3 e 5. Sobrou 2 e 4. Trabalham para alcançar o quê? A perfeição.
O bom espírito, ele ainda não é perfeito, mas ele já está nesse caminho para chegar à perfeição. Então, ó, número 2. Opa! Ih, minha canetinha tá falhando. Somente os espíritos puros possuem uma felicidade suprema. Ou seja, os espíritos puros já chegaram à perfeição. Número 4. Gostaram da atividade? Fizeram junto com a tia? Então tá bom. Agora vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. E aí, conseguiram fazer? Acharam legal? Eu achei muito fácil assim a gente aprender por um exercício. E eu também fui explicando, acho que foi bacana para vocês aprenderem e fixarem. É um exercíciozinho de fixação, que através do exercício a gente demora um pouco mais para poder esquecer o assunto, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar essa aulinha. Querido amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento, por essa aula, por essa reflexão do seu aprendizado. Que o Senhor continue conosco, nos dando a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho. Agradecemos essa oportunidade sempre, sempre, sempre. Esteja conosco durante a semana, durante esse fim de noite, cada criança em seus lares. Acompanhe nessa noite, nessa madrugada. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou deixar aqui o meu beijinho e até a próxima aula, tá bom?